Será que a nossa alimentação acaba influenciando a nossa saúde mental? O nível de ansiedade e depressão que nós temos? Será que a saúde do intestino, do que está acontecendo no nosso intestino, influencia a geração dos neurotransmissores lá no nosso cérebro? Se você quiser saber mais sobre esse importante assunto, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo e eu vou explicar o que a gente hoje chama de eixo intestino-cérebro. A medicina compartimentada, subespecializada, ela tende a tratar todas as doenças de uma forma muito segmentada. Então a psiquiatria, por muitos anos, quando ia tratar ansiedade e depressão, pensava apenas na questão da neuroquímica cerebral, as sinapses cerebrais, como é que elas estavam funcionando, né? Então, mostrando que tinha uma visão ali de que era só consertar aquela bioquímica cerebral que tudo estaria resolvido. Por outro lado, a gastroenterologia, ela sempre estudou o intestino como um órgão de absorção, um órgão que produz alguns hormônios, é importante na digestão, mas os elos entre esses órgãos, ou como eles conversam entre si, isso sim é talvez uma coisa um pouco mais recente na medicina, que nem é tão recente assim. A gente diria aí pelo menos uns 20 a 25 anos já de pesquisas, mostrando de que os órgãos se conversam, em especial o intestino com o cérebro. E isso cunhou a expressão popular, né, de que o intestino é o segundo cérebro. Vocês já devem ter ouvido falar nessa denominação, de que o intestino é o segundo cérebro. Há uma relação muito íntima, profunda e constante entre esses dois órgãos. Tudo o que está acontecendo no nosso intestino influencia muito o que vai acontecer no cérebro, nas sinapses, na qualidade de transmissão dessa informação que está passando pelos nossos neurônios. Portanto, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, de transtornos mentais como um todo, a própria esquizofrenia, doenças às vezes degenerativas como o Alzheimer, o Parkinson, etc., é muito importante a gente olhar para a saúde do intestino da pessoa, o que remonta a gente refletir sobre a dieta da pessoa, a alimentação que a pessoa tem, porque o intestino ele é modulável e influenciável pela qualidade dos alimentos que estão circulando lá no nosso intestino. Então, se a gente tem uma dieta refinada, que não tem mais nenhum micronutriente essencial, uma dieta rica em farináceos, em trigo, né, e glúten, uma dieta rica em açúcar, né, principalmente açúcar refinado. Se a gente tem uma dieta rica em carnes vermelhas, né, carnes processadas, em alimentos que tenham agrotóxicos, em alimentos que têm pouco teor de vitaminas e sais minerais que já estão muito processados, né? Alimentos que às vezes ficaram em caixas e em embalagens por muito tempo, que tem uma contaminação muito grande por alumínio e outros metais tóxicos. Tudo isso, ao longo de uma vida, vai influenciar na saúde do intestino e, consequentemente, na saúde cerebral. Portanto, quando a gente vai tratar essas condições emocionais, a gente precisa hoje, obrigatoriamente, com o conhecimento que a medicina tem hoje, saber tratar esse intestino. E isso passa por mexer na alimentação, mastigar bem, ter uma boa digestão aqui no estômago, ter uma capacidade de quebra dessas proteínas, não ter nenhum sintoma nesse processo digestivo, e na medida em que o alimento ele surge lá no intestino, precisamos olhar esse microbioma. A gente nem chama mais só de microbiota, porque a gente fala que a microbiota são os bilhões e bilhões de lactobacilos, de firmicutes, bacteroidetes que moram no intestino, né, de qualquer ser humano. Mas a gente fala muito mais hoje em microbioma, porque essas bactérias dependem de um ambiente favorável para elas se permanecerem. E dependendo do que nós comemos, nós vamos dar alimentos para bactérias mais favoráveis, que a gente chama bactérias comensais, que vão ajudar a fabricar alguns micronutrientes essenciais para o nosso corpo, por exemplo, ácidos graxos de cadeia curta, né, como butirato, propionato, acetato, vai produzir, por exemplo, metilcobalamina, complexos B, vitaminas do complexo B e muitas outras contribuições que essas bactérias dão para a nossa saúde.
Nós temos uma relação completamente simbiótica com essas bactérias. Nós ajudamos, através da nossa alimentação, a mantê-las vivas e elas nos ajudam a nos manter vivos também. Então é muito importante essa relação de interdependência que temos com esse microbioma. Esse microbioma não é só bactéria, existem vírus, existe um outro filo chamado arqueias, existem os vermes, os parasitas, os protozoários, ou seja, é algo muito diversificado, tá? Então a gente precisa olhar para a saúde desse intestino, para a saúde desse microbioma, e esse microbioma sim é responsável pela geração de uma série de processos no nosso organismo, e um intestino saudável é um intestino que consegue absorver bem e consegue eliminar também com exatidão o que não presta. E o que a gente vai notando com a pessoa que vai tendo uma dieta rica em farinácea, em açúcar, em refrigerante, em produtos industrializados, em produtos pobres de nutrientes, que não come salada, que não come verdura, que não come fruta, que não tem antioxidantes na dieta? Você vai passar a favorecer populações bacterianas que não são muito favoráveis, vai aumentar muito os bacteroidetes, vai diminuir muito os firmicutes e vai diminuir muito os lactobacilos. E aí você vai gerar uma disbiose intestinal. Então, disbiose intestinal é basicamente o conceito de você desequilibrar essa flora intestinal, essa quantidade de bactérias as espécies delas de uma maneira que não favorece a sua saúde. Essa disbiose, por sua vez, levando em conta mais tempo que ela vai acontecendo, ela vai se prolongando no nosso corpo, ela pode levar também a uma perda da permeabilidade intestinal. Lembrando que cada célulazinha, aqui no desenho é difícil de ver, mas cada quadradinho desses é uma célula intestinal. E essas células elas estão unidas por claudinas ou cludinas, são proteínas de adesão, né? A própria zonulina, que é muito estudada, proteínas que garantem que essas células estejam muito juntas e que só entre o que realmente é necessário entre elas, que elas absorvam de uma forma correta e otimizada os nutrientes. Na medida em que a gente vai tendo disbiose, desequilíbrio das populações bacterianas, na medida em que nossa dieta é um lixo, na medida em que nós temos estresse crônico, porque todo esse eixo do cérebro com o intestino, ele se estabelece através de alguns elementos muito importantes já estudados na fisiologia. Disfunção do eixo HPA, que é hipotálamo, pituitária e adrenal, é muito importante, é o nosso eixo de gerenciamento do estresse. Então, se nós estamos muito estressados, também vamos trabalhar a nossa flora bacteriana. A gente vai gerar um processo de desbiose e leaky gut, que é esse intestino que vai ficando vazado, esse intestino que passa a ter buracos aqui no meio, entre as células desse esquema, e na medida em que eu tenho esses buracos entre as células, eu tenho o risco de que tudo que está passando de toxina ambiental na luz intestinal possa estimular meu sistema imunológico, que está aqui abaixo dessa camada de células, e eu vou desencadear respostas inflamatórias no meu corpo todo, não apenas no intestino, através da sensibilização do Toll-like receptor tipo 4, principalmente, e esse Toll-like receptor vai chamar um monte de célula de defesa, leucócito, natural killers, neutrófilos, vai chamar histamina, vai chamar um monte de substâncias relacionadas à inflamação, interleucinas. Ou seja, eu vou me tornar inflamado nesse intestino, mas o problema não para aí. Essa inflamação ela pode se expandir para todo o organismo através dos vasos linfáticos, através do sangue e através do nervo vago, que é uma estrutura muito importante que faz a conexão do cérebro com o nosso intestino. Na medida em que esse nervo vago ele está irritado com toda essa agressão que está sofrendo lá no intestino, ele também leva a um processo que a gente chama de neuroinflamação, ou seja, a nossa barreira hematoencefálica aqui também começa a se tornar hiperpermeável a todos esses produtos tóxicos que estamos nos alimentando, metais pesados, parasitas, sensibilidades alimentares, tudo isso vai gerando mais neuroinflamação e, por outro lado, a neurogênese diminui, a plasticidade neuronal diminui.
ou seja, eu passo a me tornar mais deprimido, mais ansioso, mais agitado, com mais síndrome do pânico. Tudo isso porque esse nervo vago, em contato com a minha mucosa intestinal, não está tendo uma boa comunicação, tá? E isso vai levar ao quadro de inflamação crônica. Então, disfunção do estresse, nervo vago alterado e inflamação crônica. 3 eventos fundamentais para a questão da nossa flora intestinal. Isso tudo vai levando a uma disfunção do sistema nervoso, disfunção desse eixo microbioma cérebro-intestino, disfunção também do próprio intestino. E tem algumas coisas que na nossa história de vida, que além da nossa alimentação, influenciam muito na saúde do nosso intestino e do nosso cérebro. Em especial, pessoas que usam antibióticos de forma repetitiva. Não é nada interessante, porque o antibiótico ele mata todas as populações bacterianas, não apenas aquelas que são patogênicas, que causam mal ao nosso corpo. Vai matar todos os lactobacilos bons também. Então, se eu tomo antibiótico atrás de antibiótico, atrás de antibiótico, e uso corticoide, e uso um omeprazol para o meu estômago não queimar, já vai atrapalhar também a microbiota, e vários outros medicamentos, inclusive anticoncepcionais, por exemplo, femininos, vão afetar esse leaky gut, esse intestino hiperpermeável, essa disbiose, ou seja, vários medicamentos alopáticos têm esse mecanismo de gerar esse desequilíbrio das populações no nosso intestino e, além disso, levar ao leaky gut, que é a síndrome mais grave. Dieta lixo, né? E aí você vai me perguntar, Luiz, tudo bem, eu estou entendendo que tudo que eu como, tudo que eu penso, o padrão mental, a saúde dos alimentos, né, que eu estou ingerindo, influenciam o intestino e, consequentemente, o cérebro. Quais são as saídas? O que eu posso fazer para melhorar da minha ansiedade, da minha depressão, da minha melancolia, do meu ânimo, da minha energia? Bom, pessoal, primeira coisa, precisamos melhorar a alimentação. Tem que ser uma alimentação orgânica, que não tenha mínimo de contaminante ambiental, uma alimentação que não tenha metal tóxico, uma alimentação que não tenha parasita, uma alimentação que seja sob minha medida para que eu não coma alimentos que sensibilizem mais esse intestino, isso é muito importante. E além disso, eu vou ter que evitar alopatias, de uma forma geral, só usar o que realmente é necessário, porque a maior parte delas vai levar a processos de desequilíbrio do intestino. E eu tenho várias ferramentas terapêuticas, como os psicobióticos, os prebióticos, as fibras que alimentam bactérias boas. Eu tenho uma dieta que pode ajudar a recuperar. Eu tenho o transplante de fecal, né, desse microbioma através de um outro animal. Isso já é feito hoje, né, transplante fecal. E você tem várias suplementações, como o próprio ômega 3, a glutamina, a gente pode usar os ácidos graxos de cadeia curta, o próprio butirato, que já tem hoje disponível. Você vai usar zinco, vitamina D, você vai usar a goma cássia, você vai usar fibregum, que são algumas fibras prebióticas, ou seja, eu vou ter que avaliar a saúde desse paciente e fazer uma suplementação sob medida para aquela pessoa. O que é o objetivo com isso? Diminuir todos os processos inflamatórios, melhorar a população bacteriana e, consequentemente, melhorar aqui a parte neurológica. Eu falo isso para vocês nesse vídeo, pessoal, porque a experiência que eu tenho com isso é fantástica. Todos os pacientes que fazem esse tratamento de detoxificação, limpeza da dieta, melhora da flora intestinal, melhora da modulação intestinal, vão ter grandes melhoras nos quadros emocionais. E além disso, às vezes a pessoa vai se tornar mais produtiva, mais concentrada, com mais atenção, com muito mais resiliência. Ou seja, olha como é importante essa conversa entre o intestino e o cérebro. Então isso é o eixo, né, intestino-cérebro. O objetivo desse vídeo era convencer vocês de que a alimentação ela é central para o tratamento desse intestino e para mantê-lo saudável. Eu espero que tenha sido úteis essas informações que a gente deixou aqui, e eu gostaria de entender um pouco mais as questões que vocês têm sobre esse assunto, que é polêmico. Deixe aqui nos comentários já a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder, e eu gostaria que, se você gostou desse vídeo, ajude o YouTube a divulgar para mais pessoas. Dê o likezinho, se você ainda não deu, e compartilhe com várias pessoas, pelo WhatsApp, por outras plataformas,
para justamente o YouTube poder entregar mais esse conteúdo. Espero que tenha sido útil e até a próxima.